Olá, pessoal. Esse é o FAACS Podcast. Eu sou o professor Harerton e é muito legal ter você mais uma vez aqui conosco. Mas antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, eu preciso falar alguns recados para você. Primeiramente, corre lá, curte esse programa, compartilha com seus amigos para que o algoritmo possa divulgar a gente é escravo do algoritmo, né? Vamos falar mais sobre isso depois. E segue a FAACS nas redes sociais. Aqui embaixo na descrição desse episódio tem todos os links para as nossas redes sociais, a gente está em todas elas. E o segundo recado é o seguinte, para você que está assistindo esse programa em outubro de 2023, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você cursar uma faculdade. Quer saber como? Corre lá no nosso site ead.faacs.com.br e lá você vai ficar conhecendo o nosso curso de administração, o curso de engenharia de produção e o curso de pedagogia. 3 novos cursos na modalidade à distância que a FAACS está lançando. Então, corre lá, ead.faacs.com.br para maiores informações, tá bom? Recados dados, vamos à nossa convidada de hoje. Eu estou com o currículo dela aberto aqui e aqui diz que ela é graduada em psicologia, com ênfase em saúde coletiva. Ela tem especialização em psicologia sexual, tem especialização em administração de empresas, ela é mestre em psicologia institucional, caramba, quanta coisa, e está cursando também uma outra especialização na docência do ensino superior. Falei certo? Professora Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, satisfação estar aqui, né, nesse segundo episódio. Segundo episódio, exatamente. Que seja o segundo de muitos. Isso. Poxa, faltou falar um negócio aqui. Professora e coordenadora do curso de psicologia aqui na FAACS. Então, para a gente começar, por que psicologia? Como é que isso surgiu na sua vida? Por que psicologia? Vamos voltar lá na infância. Opa! Eu sou de uma família de professoras, professores, né? Os meus pais são professores. Que legal! E eu sempre acompanhava, né? Até por conta de rotina, estava sempre junto dentro do ambiente escolar com os meus pais. Ok. Eu sempre vi o trabalho deles e eu encontrava aquela limitação, sabe? Até onde eles vão na área de educação. Então, tinha uma parte que ia além do que eles podiam, que eu achava muito legal. Então, eles trabalhavam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E aí, chegava naquele ponto assim, nossa, mas seria muito legal poder fazer um trabalho de cuidar mesmo desses adolescentes, dessas crianças. Isso logo desde cedo? Isso, 10, 11 anos. Nossa, que legal. Você nasceu aonde? Nasci aqui em Aracruz. Aqui em Aracruz mesmo. Ah, que legal! Da terra. Poxa, muito bom. Então, desde pequena já esse interesse aí em ensinar, em ajudar as pessoas. Mas no início, mais em ajudar. Ensinar veio depois. Veio depois. Por ser de uma família de professor, também cresci escutando assim, vai ser professora não, né? Vai ser professora não. E acabei sendo professora. Mas aí desde cedo já sabia que era corrigir prova, preparar aula, aquela coisa que a gente está acostumado. Dessa rotina diariamente. Ah, isso é ótimo. Poxa, e aí, então, por conta disso, essa preocupação em ajudar, enveredou pela psicologia. Isso. Certo. E graduou, já emendou logo uma especialização, já foi para o mestrado. Como é que você resolveu percorrer esse caminho aí? Vamos lá. Eu tinha muito interesse nessa área de mais infância e adolescência, políticas públicas. Só que aconteceu que quando eu me formei, eu recebi uma oportunidade na gestão de pessoas. Certo. Não é muito o que eu quero, mas é uma boa oportunidade para começar. Eu tinha acabado de me formar, eu me formei num dia, no outro dia eu fiz a entrevista e passei. Então, foi uma coisa que aconteceu. Falei, vamos lá agarrar essa oportunidade. E gostei muito. A gestão de pessoas, eu acho que tem a ver com a psicologia, né? Tem tudo a ver, né? Isso é verdade, isso é verdade. E aí eu fui descobrindo isso ao longo dessa caminhada. Foram 9 anos na gestão de pessoas. E o mestrado veio, então, como consequência disso? Veio psicologia institucional, né? Isso. 9 anos na gestão de pessoas, eu comecei a voltar, assim, sabe, crise da meia-idade, crise dos ok. Né? E aí eu comecei a voltar naquela coisa adolescente de quero ajudar as pessoas um pouco mais do que eu ajudo na gestão de pessoas. Para isso tem que buscar... Para isso eu queria buscar outras, e aí eu comecei a me interessar em pesquisa, especificamente. Eu comecei a buscar leituras que eu não achava muita coisa. Então, eu falei, eu não quero só ajudar, eu quero pesquisar um pouco mais sobre esse assunto que parece que está escasso. E aí foi que aconteceu o mestrado, aconteceu uma transição de carreira, me foquei mais na clínica e comecei a dar aula
A educação acaba sendo uma consequência de você entrar no mestrado, né? Nessa linha, nessa vida de pesquisador que a gente conhece tão bem. Isso. Poxa, que legal. E aí entrou na Fax quando? Entrei na Fax em 2022, agosto de 2022. Então tem pouquinho tempo. 1 ano Olha e 2 só. meses. Poxa, que bom. Bom, então vamos lá. Aqui na abertura eu falei que a gente é escravo do algoritmo, né? E foi um insight que me deu aqui. A gente é escravo de muita coisa hoje, né? A gente é escravo de muita coisa. Na verdade, quando você fala assim, a gente é escravo do algoritmo, a gente precisa pensar o nosso modo de vida, né? O nosso modo de vida hoje é o modo de vida em que a gente produz direto ou indiretamente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, a gente produz para o nosso trabalho, o nosso fazer ali, né? Que é o que garante o nosso sustento, mas a gente está produzindo outras coisas o tempo todo. Então, produzindo um conteúdo, eu vou postar aquela foto bonita ontem que eu tirei, e vou marcar não sei quem, e eu preciso responder outra pessoa. Então, a tecnologia, ela nos proporciona muitas coisas boas, mas ela também nos coloca ligados o dia inteiro. Você falou uma palavra interessante, eu preciso. Parece que a gente, com o tempo, a gente vai arrumando coisas que a gente precisa fazer, né? E talvez a gente esteja já num excesso. A gente tá num excesso. E a gente percebe isso quando a gente começa nas conversas cotidianas, a identificar como que você tá? Tô cansado. A gente chega nas turmas, né? Ontem, na turma da noite, eu cheguei... Como que vocês estão? Cansado. E a gente entende que não é um cansaço somente dessa jornada de trabalho ou de estágio, né? De 30 horas, de 40 horas, que seja. Mas é uma jornada que vai muito além disso. E a tecnologia, ela entra também nesse ponto. A gente ouve aquela conversa de que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Mas será que está mesmo? Será que não sempre foi assim? Estou falando em termos de mercado de trabalho. Esquece essa questão de tecnologia, né? A partir do momento em que a gente vive num ambiente em que é necessário produzir, é necessário... Enfim, a gente está num contexto capitalista, né? Então, sempre vai ter essa necessidade. Então, essa pressão que o trabalho impõe na gente, isso não sempre existiu? Ou está aumentando? O que você percebe? Vamos lá, a gente precisa sempre... do recorte, né? Ótimo, qual excelente. É o recorte que a gente está utilizando. Se a gente pensa no contexto capitalista, sim, sempre... é a característica do capitalismo, é exigir, produzir muito, né? Para ter lucro, né? A gente está nesse meio, concorde ou não goste ou não. Estamos inseridos. A gente está nisso, a gente não sai, não foge disso. Mas quando a gente pensa assim num recorte, eu vou trazer um recorte assim, da vovó. Tá. A vovó, os meus avós, eles são da zona rural. Então, eles viveram ali década de 40, 50, 60, né? Eles casaram, acho, em 50 e poucos. Então, eles tinham um excesso de trabalho. Eles tinham um trabalho muito árduo na roça. Minha avó já era professora na roça. Mas não era um excesso como a gente observava, por exemplo, nas grandes cidades. Que aí já tinha uma outra demanda de trabalho. Aí vou voltar para esse recorte, né? Então, falei da zona rural. Se a gente pensa num outro recorte das fábricas, em Vitória tinha fábrica de tecido, né? O meu avô teve um tempo que teve uma oportunidade, saiu da roça, foi para a fábrica de tecido. E lá ele viveu isso, um trabalho extremamente precarizado. Trabalhava de 7 da manhã às 8 da noite e um trabalho muito braçal. Ele trabalhava muito mais do que na roça. E ele não se desligava. Então, a gente precisa... Sempre quando a gente pensa nos excessos... Sempre existiu? Sempre existiu. Mas a gente precisa dar esse recorte. Talvez o excesso da roça era um excesso da necessidade. Tinha que trabalhar muito, plantar para poder colher no final da estação, né? E o trabalho da cidade é esse... muito mais parecido com isso que a tecnologia nos proporciona. É o não desligar, o não poder desligar. É o ser acionado pelo chefe a qualquer tempo. Ou até ser inserido num contexto, vou trazer para a área da engenharia, desculpa, em que você é mais uma peça na engrenagem e a peça que eventualmente não está funcionando bem, ela pode ser substituída a qualquer momento. Isso. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque isso nos coloca num lugar de que nunca tá bom, tá sempre faltando. E a falta é uma palavra que na psicologia a gente gosta, porque a falta, principalmente para quem gosta disso da psicanálise, a falta, ela é um produtor de angústia. Se tá me faltando,
eu fico angustiada, porque eu preciso preencher. Mas quando que tá bom? Né? Quando que é suficiente? Nunca. E é uma coisa que a gente escuta até, assim, olha, se você parar, alguém vai continuar e vai passar na sua frente. E quando que a gente descansa? Quando que a gente pode parar e respirar? Isso é sério. Mas aí eu vejo que seu mestrado foi em psicologia institucional. Sim. Então eu entendo que se existe essa linha de pesquisa da psicologia institucional, isso quer dizer então que as instituições se despertaram para a necessidade de saber lidar com a parte psicológica dos seus colaboradores e talvez para manter um bom ambiente e para que alivie um pouco essa pressão de ficar pensando que você é só uma peça na engrenagem. Como que é isso? Vou trazer ainda num discurso capitalista primeiro, e depois eu vou para um discurso de cuidado. Ok. Para o capitalismo é muito caro ter gente doente. Certo. Então, quando a gente pensa, né, numa organização, numa fábrica, numa indústria, é muito mais barato eu manter uma qualidade de vida, seja com benefícios, com uma forma de trabalho. Hoje em dia já se discute uma jornada de trabalho, né? De 4 dias, né? De 4 dias. Então, é muito melhor ter pessoas produzindo com saúde do que pessoas doentes, né? Que não conseguem produzir, que vão gerar algum tipo de ônus ou para a organização, né? Para o empregador ou para o governo. Então, é importante a gente pensar que, em relação a esse regime produtivo, isso também faz sentido, né? É importante cuidar para evitar um custo. Quando a gente pensa nas organizações, e você fala assim, as organizações estão se preocupando. Quando a gente pensa na psicologia institucional, a gente vai um pouco além. Não somente as instituições se preocupam, mas a gente entende que o processo psicológico, ele não é individualizado, ele é sempre coletivo. E aí, em psicologia, a gente também fala, às vezes, de um sistema adoecido, de uma família adoecida, de uma empresa adoecida. Clima, no RH fala-se de clima organizacional, um clima organizacional que pode ser afetado por alguma questão. Então, quando a gente pensa em psicologia, a gente está pensando em algo que se dá no âmbito coletivo. O adoecimento se adoece coletivamente também. Isso acaba afetando o individual, né? Isso afeta o individual. Então, a gente pensa sempre o psicológico muito eu, né? Muito, o meu inconsciente. Só que a gente está atravessado o tempo todo por essas características do coletivo. Então, isso é um ponto importante. E é algo que a gente já começa lá no primeiro período de faculdade, né? Para quem está lá na psicologia, para quem está pensando em fazer psicologia, é algo que a gente sempre puxa lá na sala, né? Psicologia não é individual. A psicologia é sempre coletiva, ainda que a gente vá trabalhar no contexto com um sujeito somente. Certo. Mas ele está inserido em ambientes coletivos. Interessante isso. Tá, então você falou do recorte aí institucional. Você falou que ia trazer do capitalismo, né? Aí você falou que ia trazer para a questão do cuidado. Isso. Trazendo para a questão do cuidado, o cuidado ele também precisa se dar de forma coletiva, né? E até pegando um pouco do meu tema de pesquisa, o meu tema de pesquisa do mestrado, ele traz esse olhar para a coletividade. Eu pesquiso coletividade com mulheres, né? Com mulheres negras especificamente. E aí a gente começa a ver que o cuidado, ele também não se dá sozinho, né? Ele sempre se dá na coletividade. Pode ser que num determinado momento eu estou lá no meu psicólogo, né? Minha terapia está sempre em dia, né? Tem uns 12 anos que eu faço terapia, então está sempre em dia. Eu tenho esse momento de cuidado. Mas o cuidado coletivo é o cuidado com o ambiente onde eu estou inserida, cuidado com o meu ambiente familiar, com o meu ambiente de trabalho, cuidar das relações, cuidar do... Então, assim, o cuidado ele vai estar sempre atrelado a uma coletividade. Se sentir pertencente, né? Se sentir que você está no ambiente que você está inserido, que é legal. Então, o cuidado ele é sempre coletivo também. Isso que você falou do cuidado com as relações é algo que está faltando, né? Tá faltando, porque aí vem uma outra característica desse... Estou gostando né? disso. Cada vez está aparecendo uma coisa nova. Porque o nosso... E aí, pensando no capitalismo, com essa característica mais neoliberal, ela preza por uma individualização do sujeito. Certo. Então, você é sujeito de você mesmo, você é empreendedor de si mesmo. Empreendedor. E aí, o cuidado com isso que a gente precisa ter é que tem limite nisso, porque...
Vamos lá, aulas de antropologia, Ótimo, no início da faculdade. ótimo isso. Tem uma frasezinha assim que o ser humano é um ser social. Né? E o ser humano é um ser social. Quando a gente começa a individualizar muito esse sujeito... Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Essa ilha fica doente. Porque ela se... né? Ela tá ali só, não tem rede de apoio, não sente que tem rede de apoio, não tem para onde ir, não se sente parte de um grupo, não se sente pertencente. E adoece. Angústia, falta alguma coisa. Eu falei que a falta é uma palavrinha que a gente gosta na psicologia. Falta alguma coisa, faltam os afetos. E aí, quando falta, provoca angústia. Poxa, então... ter uma rede de contatos é importante, uma rede de apoio. Mas a tecnologia não pode ajudar nisso, não? A tecnologia ajuda nisso. Por isso que eu falo que a tecnologia é muito bacana. Mas ela nos coloca, às vezes, nesse excesso. Então, a vamos gente lá. precisa... Vamos falar de tecnologia, então. Isso. Quando eu falei até antes que a gente é acionado pelo chefe a qualquer momento, o chefe é esse sujeito que está na palma da nossa mão. É verdade. Agora a gente carrega o chefe com a gente sempre, né? E esse chefe... Que a minha chefe não escute isso agora, mas tudo bem. Vamos lá. Mas não é a figura do chefe mais. É essa figura de que a gente é demandado o tempo todo. Sim. E eu ainda tenho isso aqui, que é um smartwatch, que ele fica avisando quando eu tô sendo demandada no celular. Eu vou falar para você. Eu usei durante um tempo. Parei. Voltei para os relógios tradicionais, em que a gente... não é totalmente analógico, porque quer queira, quer não, tem alguma coisa de eletrônica aqui, mas... Parece que tem mais alma, é mais tridimensional, não é uma tela. Já basta a tela do celular, do tablet, do computador. Tem uma tela aqui no pulso, então... Ultimamente voltei para meus relógios tradicionais aqui. Então, se antes a gente tinha um chefe, agora qualquer um é nosso chefe, porque está nos acionando o tempo todo. Ou então, para onde a gente olhar, o chefe vai estar, né? Está no relógio, está no tablet, está... Está em tudo quanto é lugar. Poxa, mas tudo bem, mas você tem um negócio chamado rede social, isso aí possibilitou a gente encontrar. Eu mesmo encontrei muitos amigos que eu não via há anos e voltei a ter contato com eles. Isso não é legal para fazer a gente não se sentir sozinho? Super potente, isso é super legal. Isso às vezes nos coloca, e aí eu vou voltar para a pandemia. Ótimo! Na pandemia, foi a possibilidade que a gente teve de encontrar muita gente. Né? De não se sentir sozinho. É verdade, não dá para imaginar passar a pandemia sem poder falar com as pessoas através do computador, do tablet, seja o que for, né? Sim. Então, na pandemia, foi um exemplo muito claro disso. A gente pode sim e deve utilizar a tecnologia. Casou, né? Reuniu todos os convidados no Zoom lá, padrinho, oficiante, mandou ver. Tiveram casais que, por conta da quarentena, ficaram distantes e se comunicavam somente por vídeo. Teve casais que se separaram também, né? Foram conviver finalmente, foram se conhecer, né? Ficaram sozinhos, ilhados. Quem você levaria para uma ilha deserta? Jamais o meu companheiro para ficar sozinho Teve gente comigo. que descobriu isso aí, né? Teve gente que conheceu o filho também, né? Bom, eu tenho filho em casa, né? Então, a gente percebeu, assim, na pandemia, o quanto que a tecnologia, ela é útil. E a gente começou, né? Claro, já se era utilizada a tecnologia para trabalho, ou mesmo para comunicação, mas eu acho que isso ficou muito evidente na pandemia, porque era a única forma de trabalhar, era a única forma de encontrar. Eu fiz festinha com as minhas amigas pelo Skype. Se eu falo Skype com os alunos, eles perguntam que bicho é esse. Sério? Sério. Nossa. Tudo bem, momento de se sentir velho, mas tudo bem. Mas será que a pandemia ajudou a gente a lidar melhor com a tecnologia também? Já pensando na questão dos excessos, né? Eu estou te provocando para você falar da questão do excesso, mas... A gente precisa falar nisso. A gente precisa falar mas será excesso. que a pandemia também ajudou a gente a tirar lições de como melhor utilizar isso para que a gente seja menos escravo do nosso chefe que está ali sempre olhando para a gente? Não sei. Então, tem muitas pesquisas saindo agora, e aí eu vou fazer um outro recorte. Vou fazer um recorte de gênero. Porque as mulheres, e aí tem alguns estudos que têm saído agora, e que estão mostrando o quanto de adoecimento esse período enclausurado da pandemia para as mulheres foi extremamente adoecedor. Porque quando ela não estava na tecnologia, trabalhando ou encontrando alguém, ela na verdade, ela estava trabalhando o tempo todo. Na tela, com a criança, quando tem uma criança, com os cuidados com a casa. E aí, isso tem um índice até de burnout.
extremamente alto na pandemia. Então, tem alguns estudos saindo agora que a gente já pode ver. O que é o burnout que você falou? Eu acho que nem todo mundo sabe o que é. Vamos lá. Burnout é uma síndrome que já se conhece há muito tempo, mas recentemente ela entrou no catálogo internacional de doenças e é uma doença específica de trabalho. Então, a comunidade científica já entende que a gente adoece ou a gente pode adoecer por excesso de trabalho ou por questões, né, traumáticas e outras vivências no trabalho. Esse termo burnout é bem interessante porque ele vem do inglês se queimou, né? Então, explodiu, pegou fogo. Pegou fogo, queimou o fusível. Isso, e aí é exatamente isso. A pessoa pifa, sabe? Pifou. Já não tem mais, já não é mais o cansaço. Pifou. Além, já não... queimou, tostou. Travou o sistema operacional, queimou o processador. E o que isso implica para o sujeito? O sujeito começa a ter sintomas de adoecimentos psicológicos. Então, sintomas... Quais são os sintomas? Vamos lá. Vamos lá. Sintomas muito semelhantes, principalmente. Quando eu falo de sintoma, não é para fazer autodiagnóstico, mas é para, né, cada um que está aqui ouvindo e vendo possa talvez identificar, nossa, né, conheço alguém que talvez, né, pode ter passado por uma situação assim. Mas a pessoa, quando ela pifa, e aí a gente trazer do burnout para o pifar, ela pifou e ela pode começar a desenvolver alguns sintomas ansiosos e depressivos. Então, isolamento social, ela começa a não querer mais encontrar com ninguém, deixa de gostar de coisas que gostava antes, começa a se sentir mais angustiada e ter sintomas, às vezes, da ansiedade mesmo, coração palpitando e sente que está tendo ataque cardíaco, as mãos ficam dormentes. E isso, quando a gente fala em síndrome, não é um episódio único jamais. É sempre algo que acontece durante um tempo e com uma frequência. E aí o burnout, ele traz um adoecimento, que é um adoecimento consequente do trabalho, seja por excesso ou por questões traumáticas também que podem acontecer. Por exemplo, assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho também podem ser adoecedores para o sujeito. E aí o sujeito começa a desenvolver gradativamente esses sintomas e os sintomas podem ficando cada vez mais graves se não cuidados. E curiosidade, tá? A pessoa ela pode ter essa síndrome só por conta do trabalho ou se você pensar no contexto total da vida dela, em que você soma trabalho, você soma o dia a dia, você soma... talvez o quanto que ela está ligada no que está acontecendo no mundo. Isso aí pode trazer um burnout também? Ótima pergunta, sim. Sim, porque como eu digo, né, o chefe está sempre na palma da mão, o chefe pode ser o aplicativo de notícia, que está o tempo todo noticiando várias tragédias pra gente, a gente não se desliga disso. O chefe também podem ser demandas domésticas, né? Voltando aí, quando a gente pensa no recorte de gênero, as mulheres são as principais afetadas de terceiras e quartas jornadas de trabalho. E isso tudo acumulado, a gente coloca como sendo um excesso de trabalho também. Porque é isso de não se desligar. Não é um lazer, né? Eu não estou olhando a notícia por lazer. Eu estou olhando porque aquilo ali está me demandando tempo e atenção o tempo todo. Isso é interessante. Eu gosto de estar vendo a notícia, gosto de estar informado. Particularmente, não percebi que isso talvez esteja me trazendo burnout ou ansiedade, mas vamos olhar um pouco mais amplamente, olhando a situação do país, pegando o recorte de alguém que se interessa por tudo que está acontecendo, né? Então, se a gente pensar nos últimos 10 anos, vamos voltar lá para 2013. A gente teve uma efervescência social muito grande de muitas questões que a sociedade levantou e começou a questionar, relativo a governo, relativo à política, e aí isso, muita gente foi para as ruas, né? O gigante acordou, aquela coisa toda lá. Isso influenciou a política, a gente passou por um período estressante em que a gente teve impeachment, substituição de presidente, e aí depois você engatou numa campanha eleitoral que movimentou o país, que dividiu famílias e que depois a gente já emendou com uma pandemia, e aí quando termina a pandemia a gente entra numa guerra, e quando a gente está se acostumando com essa guerra vem uma nova guerra.
Isso pode trazer um burnout, né? A gente não para nunca. A gente parece que tá sempre esperando, né? Só de te ouvir falar, nossa, me deu uma fadiga. Não, eu fiquei impressionado com isso que eu falei agora. Isso aconteceu nos últimos 10 anos, né? E já sem querer te cortar, a gente já fala hoje assim, não, tudo que aconteceu antes da pandemia parece que foi no século passado, mas se você pensava, até o período pré-pandemia também a gente já vinha numa escalada de que as coisas estavam acontecendo. Sim. Não sei se isso era privilégio nosso aqui, ou se o mundo inteiro estava assim, ou se é porque agora a gente está percebendo, mas o fato é que essa última década foi pesada, né? Foi. E a tecnologia... Tivemos até o 7-1 também, né? Teve o 7-1. Teve o 7-1 também. Muitas tragédias na década. Mas vamos lá, quando você fala no início do excesso de informações, quando a gente fala do burnout, isso vem como uma necessidade, sabe? Eu preciso saber o que está acontecendo lá fora. Se você ficar um dia... Você gosta de ver notícias. Se você ficar um dia sem ver uma notícia... Tudo bem, sua vida vai seguir. No outro dia você vai olhar as notícias daquele dia. Mas quando a gente já fala, assim, de algo que produz excesso na pessoa, é porque ela fica meio refém disso mesmo. Fica dependente, ela precisa ver as notícias, seja por questão de trabalho, ou para tomar as decisões da vida, ou por sentir que aquilo é muito importante para ela. Então, quando você fala dessa escalada de eventos, você vai falando, assim, de um conjunto de tragédias que afeta de formas diferentes a pessoas diferentes. E aí, de novo, os recortes, né? Como que essas tragédias afetam pessoas que estão mais vulneráveis? Porque, às vezes, ela ter o trabalho amanhã ou não. Então, essas notícias, elas podem ser produtoras de ansiedade. Ela precisa consultar as notícias. Para saber se começou a melhorar. Vai melhorar, não vai. E isso, piorou. E essa dependência disso pode ser algo que vai somar nessa conta do burnout. Sim, ou de uma ansiedade pura e simplesmente. Porque aí a gente também pode fazer isso separado do contexto do trabalho, né? Somente a pessoa que fica ali ansiosa, querendo saber de tudo, achando que o mundo vai acabar e tal. A gente pode ter uma outra categoria da ansiedade também, que a pessoa pode, infelizmente, entrar nisso. Então, na medida do possível, desligar um pouco de notícia e ouvir podcast, por exemplo. Por exemplo. Temos um novo podcast aí para vocês ouvirem, né? Para aprender de coisas interessantes. Mas vamos ainda falar das tragédias. Desculpa, ficou pesado demais. Vamos ainda falar de tudo isso que está acontecendo no mundo. A gente está numa situação em que hoje a gente tem duas grandes guerras acontecendo. Pessoal, grande guerra não grande como as guerras mundiais, tá? Por favor, vocês entenderam. Fora outros conflitos que a gente tem... E não precisa ir muito para longe. O Brasil viu uma escalada da violência urbana nos últimos tempos que está demais. Há poucos dias atrás, os médicos foram assassinados brutalmente lá no Rio de Janeiro porque um deles se parecia com alguém que estava envolvido com crime. Então, foi executado, né? E muito próximo de nós, a gente viu recentemente o maior índice de homicídios na Grande Vitória. Isso, e aí trazendo aqui para a região do Espírito Santo, a gente achava, não, isso é coisa que tem no outro estado, mas a gente está vendo as coisas próximas. Eu estava lendo uma notícia que falou que os últimos 15 dias foram dos mais violentos que a gente já teve registrado. Teve um assassinato a cada, sei lá quantas horas, uma coisa absurda, quase mais de um por dia. E a coisa está chegando, né? Outro dia na minha rua teve um assalto à luz do dia, o cara apontou uma arma para a mulher e levou o carro dela. Um lugar que sempre foi razoavelmente tranquilo. Então, parece que a coisa está chegando na gente. Quer dizer, esse clima de guerra não é só lá fora, é aqui também, né? Pode ser que a gente não tenha um foguete caindo na nossa cabeça, ou um míssil, mas a gente não pode ter uma arma apontada para a gente. E assim como essas pessoas que estão lá vão ter a sua saúde mental, enfim, psicológica afetada, a gente também pode ter, né? Com certeza. Quando você vem trazendo a questão das guerras, dos conflitos, a nossa história da humanidade ela é marcada por guerras e conflitos. Com certeza. Né? De escalas maiores, tragédias maiores ou de proporções menores, mas a nossa história da humanidade ela é marcada por isso. E a gente vive esses grandes conflitos, né? Na região da Rússia, Ucrânia, agora no Oriente Médio.
Mas a gente vê conflitos urbanos muito perto e eu falo até assim, vamos pegar assim mais pertinho ainda Aracruz, né? Sim, claro, A gente tem coisas acontecendo assim em Aracruz que a gente nunca viu Não antes, tinha assim, antes, né? metralhadoras sendo encontradas. Então, isso, e aí em recortes, né? Quando a gente pensa que bom, a gente está num lugar de mais privilégio, a gente tem um portão eletrônico em casa, a gente consegue ter um pouco mais de segurança, se sentir um pouco mais seguro. Pessoas que estão em regiões até mais vulneráveis, elas vão, né, tá mais propensas até a adoecer, porque é muito medo. A gente já tem medo no nosso lugar de privilégio. E a gente vê quem precisa andar de ônibus, quem precisa, né? Então, a gente vivencia isso, esse medo no cotidiano. E a gente vive um contexto violento. A nossa sociedade não pode ter uma espécie de estresse pós-traumático, se bem que não acabou o trauma ainda, né? A gente está vivendo o trauma, né? A gente pode ter várias coisas e a gente está tendo, né? A gente todo ano saem estudos dizendo que são os maiores e o Brasil é um dos maiores índices de ansiedade. Sério? Do mundo, assim. Nossa! Então, isso também diz desse contexto, tanto de violência, quanto de outras vulnerabilidades que às vezes são consequentes da violência. E a gente ainda nem parou para avaliar os efeitos da pandemia, né? Que eu imagino que deve ter muita gente estudando isso e acho que pelos próximos anos a gente vai começar a ver os estudos aí que vão avaliar o que essa pandemia deixou para a gente, né? A gente vê muita coisa em outras áreas da saúde, né? Ligada... O sujeito teve mais problemas de coração ou qualquer outro problema por conta da pandemia ou quem adoeceu, né? Mas esses dados relacionados à saúde mental, eu acho que vão trazer informações que a gente vai se surpreender, né? Sim. E tem alguns dados, por exemplo, que nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade e depressão na história. Acho que nunca se vendeu tanto remédio, né? A quantidade de farmácia que a gente vê na rua, porque deve ter um comércio, deve ter um mercado muito bom para isso, Sim. né? E o remédio, assim, não me entenda mal, não sou inimiga de remédio. Claro, o remédio tem certeza, sua hora, sim, seu lugar. Sim. Mas o uso do remédio, ele pode ser aquele uso do alívio imediato para que eu possa produzir... É o analgésico, né? O analgésico. Tô com a dorzinha de cabeça, daqui a pouco eu tô bem. Ou, né, tô com uma ansiedadezinha, daqui a pouco eu tô bem. Você tira o sintoma, mas não tira a doença. Isso. A gente precisa olhar para isso, para o cuidado de forma ampla. E aí lembra que eu falei que o cuidado ele é sempre coletivo? Sim. A gente precisa pensar toda essa coletividade para a gente pensar no cuidado. A gente precisa pensar nas vulnerabilidades, nas violências e na defesa de direitos. Voltando um pouquinho, assim, quando a gente fala em psicologia, a psicologia ela é pautada na defesa de direitos humanos. Isso está lá no nosso Código de Ética, a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. E quando a gente sabe que os nossos direitos estão garantidos, a gente fica mais tranquilo. Faz sentido. Se a gente tem alguma dúvida, será que amanhã, se eu precisar ir no médico, eu tenho médico? A gente começa a ficar mais inseguro. Será que amanhã eu tenho trabalho? A gente começa a ficar mais inseguro. Será que amanhã eu vou ser assaltada na rua? A gente começa a ficar mais inseguro. Então, a defesa de direitos é uma defesa coletiva. Interessante esse aspecto aí. Eu não tinha pensado nessa ligação, né? Sim, e é algo que a gente, né, os nossos alunos vão escutar falar disso. Quando a gente defende direito, a gente não está defendendo... Não é porque a gente é ativista, não. Não é porque a gente é ativista. Está ativista. promovendo saúde também, né? Exatamente. A gente precisa falar sobre isso. Tá certo. sem que a gente, às vezes, seja mal entendido para lado um, lado dois. Sim, claro. Defender direito é uma obrigação de todo mundo. Claro. Faz todo sentido isso é muito interessante. E é cuidar da saúde mental. E é cuidar da saúde mental, né? As pessoas precisavam dar mais atenção a esse cuidado com a saúde mental? Com certeza. Existe um preconceito em cuidar da saúde mental? O que você sente como profissional da área? Antes eu sentia que tinha um preconceito mesmo, né? Já tive, assim... pessoas relatando que tinha vergonha de dizer, né? Que, vai no psicólogo. Hoje em dia, eu sinto que está muito atrelada ao tempo também. Eu vou perder tanto tempo indo numa terapia ou num grupo terapêutico uma vez por semana, sendo que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, o nosso ritmo de vida, quando a gente faz um recorte de residir numa grande cidade, é um ritmo que, às vezes, as pessoas elas vão deixando de priorizar isso. Então, ao invés de ter um cuidado amplo, eu vou só tomar um remedinho que já me resolve mais rápido. Tá, bom, posso estar falando uma besteira sem tamanho, né? Mas
quando a gente quer, de repente, começar a fazer exercício, vai procurar uma academia, eles oferecem a oportunidade de fazer uma aula teste para você experimentar, ver se gosta, né? Dá para fazer isso com a saúde mental também? Como assim, na terapia? Não estou falando não necessariamente de graça, mas, por exemplo, eu posso procurar algum recurso que possa me ajudar com a saúde mental sem ter obrigação de me encaixar num tratamento depois de ficar... boa. Eu ia usar uma palavra forte aqui, ia falar refém do profissional, mas não me entenda mal, não é isso. O fato de eu vou procurar um psicólogo para conversar sobre a minha saúde mental, isso não necessariamente vai dizer, não, agora a partir de agora eu vou ter que ter uma sessão. Isso não seria uma maneira da gente perceber que, opa, isso é importante, talvez não seja essa perda de tempo que parece ser. Sim. A gente tem até, dentro da psicologia, a gente tem muitas tribos, assim. A psicologia, ela não é uma só, ela é vasta. E aí, dentro dessa vastidão da psicologia, a gente tem várias psicologias que, às vezes, a pessoa pode se adequar mais ou menos. Então, legal. as psicologias Fala um pouco sobre isso. psicologia de grupo, que é um pouco do que eu gosto, assim, né? Vamos fazer um grupo de leitura de poesia? Vamos fazer grupo de leitura de poesia. E eu tenho lá no consultório grupo de leitura de poesia, em que eu reúno com as mulheres, a gente lê poesia e a gente tá ali dialogando e cuidando de saúde mental. Quem não gosta de poesia não vai se adequar nesse modelo, mas pode se adequar a outros modelos. Psicologia corporal, psicoterapia corporal, né? Que você vai movimentar seu corpo, coloca uma música e dança. Você vai passar de vez em quando na frente da sala, você vai ver esse movimento acontecendo na sala de aula de psicologia. Todo mundo levantando, fazendo movimentos corporais. São movimentos que às vezes você não vai se enquadrar naquele setting ali, né? O divã deitado e o terapeuta ali te olhando, fazendo silêncio. Mas a gente tem várias ferramentas, tem várias psicologias. E mesmo nas políticas públicas, né? Quando eu vou pensar no SUS, né? Na atenção primária, o agente de saúde, o agente da vigilância sanitária vai lá na nossa casa e pergunta se está tudo bem. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. Posso olhar o folhetinho atrás da porta? Tá. Você tem cadastro, tá precisando de uma consulta lá no postinho? E você vai dizer se tá ou se não tá. Quando a gente pensa nesse modelo de saúde, que é um modelo, inclusive, copiado em melhores países, em países de primeiro mundo aí, né? É um modelo em que o agente de saúde, que é um sujeito ali da comunidade, ele vai ali, ele traz esse primeiro olhar de cuidado. Vamos lá tem médico, tem psicólogo, tem tudo. E aí tem um conceito de comunidade nisso. O agente comunitário de saúde é um sujeito da comunidade, ele vai levar esse sujeito para uma unidade, mesmo que ele, não precisa, não sei se precisa, não sei se eu vou gostar. Não, vamos lá, vamos fazer uma visita, você conversa lá com o pessoal, e aí marca uma consulta, marca um grupo, vamos lá no grupo de mulheres, grupo dos homens, grupo dos adolescentes. E aí o sujeito começa a se sentir, se é isso mesmo que ele quer, se é uma outra coisa, ele pode receber uma orientação do profissional. Então, assim, eu acho que você precisaria ir para isso. O que você acha, né? Então, cuidado coletivo, de novo. Quando a gente vai para essa coletividade, o sujeito está sendo cuidado, ainda que ele não está indo diretamente num psicólogo, né? Ele está entrando numa rede onde ele vai ter possibilidades. E isso não deixa também de ser uma forma de você prevenir coisas piores ou doenças mais graves, Certamente. né? O cuidado em saúde, e aí na psicologia, em qualquer área da saúde, sempre precisa ser preventivo. Prevenir sempre é melhor do que remediar, Prevenir sempre é melhor. Eu estava assistindo esses dias com a minha esposa um documentário lá que falava sobre longevidade e a gente viu que o sujeito identificou vários fatores ali das populações que vivem muito. E algo que era bastante comum em todas elas é você ter bons relacionamentos, né? Viver junto, conversar, fazer atividades em grupo. E aí, fazendo esse link que você falou do agente de saúde, uma das situações que eles mostraram é de um país da América Latina que é mais pobre do que o Brasil, entretanto, eles têm essa questão da política pública em que o agente de saúde, no caso lá era um médico da família que visitava os locais e identificava ali os possíveis problemas, encaminhava para esse primeiro atendimento e, com isso, ajudava a evitar coisas piores e ajudava a promover a longevidade. Né? Então, acho que tem tudo a ver isso aí com o que você falou. A escola também tem esse papel. A escola não é um lugar de cuidado em saúde, mas a escola é um lugar de orientação, de identificar.
geralmente, principalmente nesse público escolar, criança e adolescente, a escola é o primeiro lugar onde essa criança, esse adolescente vai conversar sobre qualquer coisa que seja. É verdade. Ou onde vai se diagnosticar ou perceber algum tipo de doença, de violência, né? É a escola que vai perceber. Acho que tem alguma coisa errada com essa criança, com esse menino. No caso, o profissional da educação precisa ser preparado para, né, para orientar, fazer esse papel aí de perceber e orientar, né? Isso. Que legal. Mas já que a gente falou de escola, vamos falar um pouco do curso de psicologia da FAACS. Vamos. E aqui eu já vi, pelo que você falou, que é um curso que tem aulas muito animadas, né? Que a gente vê o pessoal, né, fazendo atividades aí corporais e fazendo dinâmicas diferentes. Conta um pouquinho como que é o curso, quanto tempo que é, como é que funciona. Vamos lá. O curso é um curso de 5 anos. A gente inicia o curso com algumas disciplinas extremamente importantes, que a gente coloca como base mesmo do nosso conhecimento. Perceba pela nossa conversa que a gente foi para aspectos sociológicos, para aspectos até filosóficos, antropológicos. E o início do curso, ele traz um pouco dessa base desses aspectos. Então, a gente estuda filosofia, sociologia, algumas disciplinas também mais relacionadas ao corpo humano. Então, a gente estuda genética, anatomia. Legal. Então, o início do curso, ele procura... É igual quando a gente vai construir uma casa, que a gente fazer um alicerce, tem que fazer um alicerce bem firme. Não adianta eu falar de técnica se eu não tiver... Tem uma fundação para você construir em cima e a construção ficar no lugar. E é assim que a gente começa o nosso curso de psicologia. A gente tem algumas disciplinas que vão fornecer esse alicerce. E com o passar do tempo, importante, a gente tem estágios desde o 2º ano até o último dia de aula do curso. Então, a gente tem vários estágios. A gente constrói no 1º ano esse alicerce bem forte e já no 2º ano, nosso aluno já vai para os estágios que a gente chama de estágios básicos, em que o aluno ele começa a desenvolver as habilidades básicas de observação e análise, que é uma coisa que a gente vai usar para o resto da vida na nossa profissão. Vamos conhecer as políticas públicas, então vamos passar um estágio na saúde, um estágio na educação, um estágio na assistência social, um estágio na gestão de pessoas. E no final, e isso em paralelo com as disciplinas que vão subsidiar esses conhecimentos, tanto das técnicas, dos olhares, das políticas públicas, das práticas clínicas. E no final a gente tem 2 possibilidades de ênfase, seja a ênfase em clínica e saúde mental ou em processos de gestão de pessoas. O que é ênfase? Explica para o pessoal. O que é ênfase? Vamos lá. A ênfase, isso aí tem lá nas nossas diretrizes, né? A gente tem... a gente pode escolher qual a área. Você leu o meu currículo? A minha ênfase foi em saúde coletiva. Na época, eu pude escolher saúde e educação. E escolhi saúde coletiva. Aqui a gente tem essa ênfase que é como se a gente escolhesse os nossos estágios específicos. Aquilo que a gente vai atuar na nossa experiência de estágio, mas já sozinho, já com uma intervenção prática, clínica. Se nos estágios anteriores a gente estava aprendendo, conhecendo, observando, nessa ênfase a gente vai estudar tanto disciplinas quanto os estágios mesmo do conteúdo específico escolhido. No caso, clínica e saúde mental, a gente vai aqui para a clínica escola, que a gente tem um espaço... Aliás, belíssimo, tá? Nosso espaço. A gente tem um espaço sensacional, uma clínica escola com toda a infraestrutura para receber as pessoas, fazer um atendimento de qualidade e os nossos alunos que fazem. Então, são nesses estágios da ênfase em saúde clínica que eles, quem escolhendo essa ênfase, porque pode ser que a turma escolha a ênfase de gestão de pessoas, mas escolhendo a ênfase de saúde clínica, a gente vai fazer essa atuação tanto na clínica aqui da instituição, ou a gente pode fazer uma clínica ampliada. Clínica ampliada é um conceito que a gente tem na área de saúde coletiva, saúde pública, que a gente pode fazer saúde também fora desse ambiente, mas já o estagiário treinando para ser profissional, não só mais observando e conhecendo, mas atuando na prática. Mas o fato de escolher uma ênfase não impede que ele possa trabalhar em outra vertente da psicologia. De forma nenhuma, meu currículo diz isso, né? Claro. Então, escolhe, não é necessariamente uma especialização, é diferente. É algo que, dentro da graduação mesmo, a gente vai dar um foco um pouco maior. Embora a gente tenha disciplinas no curso que falam de todas as áreas, assim.
embora seja muito vasto, eu não posso falar todos, né? Quase todos, porque sempre tem algo novo surgindo. Sempre é possível, né? E a gente vai adequando ali também dentro do possível. Então, o mercado de trabalho, a área de atuação para o profissional da psicologia é bastante ampla. Então, não é só no consultório, numa clínica, por exemplo, né? Isso, lá no começo da minha carreira, era o que me tranquilizava. Porque eu sabia, nossa, se não der certo na gestão de pessoas, eu posso ir para a saúde, eu posso ir para a educação, eu posso ir para assistência social, eu posso trabalhar em terceiro setor, em ONGs, organizações, hospital. E a gente ensina para os nossos alunos uma base bem boa de toda a atuação nessas áreas. Que legal. Bom, a FACS já está com as inscrições abertas para o vestibular, para os cursos presenciais para o ano de 2024. Então, se você quiser saber mais, acesse o nosso site, o facs.com.br, tá? Professora Stephanie, muitíssimo obrigado pela sua presença. Adorei essa conversa, adorei. A gente viajou aqui falando de filosofia, de sociologia e todas essas questões. É muito bom. A gente precisa depois continuar essa conversa com a gente. Só foi ali, cavamos só um pouquinho, né, do que esses assuntos podem trazer de profundidade, né? Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu quero agradecer porque você nos acompanhou nesse programa de hoje, tá? Quero repetir para você que a FACS está abrindo a possibilidade de você começar a cursar uma faculdade ainda nesse ano de 2023, para quem está assistindo a gente agora em 2023, estamos no mês de outubro. Então, é possível, através dos nossos cursos na modalidade à distância. A FACS oferece o curso de administração, o curso de engenharia de produção e o curso de pedagogia. Maiores informações, vai lá no site ead.faacs.com.br. Também estamos com inscrições abertas para o vestibular 2024 para os nossos cursos presenciais, incluindo o curso de psicologia. Então, também, maiores informações, vai lá no nosso site. Não esquece de curtir este episódio, compartilhar, assinar o canal da FACS se você ainda não fez, e seguir a gente nas redes sociais. Na descrição do nosso podcast vai estar todos os links, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo encontro.